Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Estamos começando a Semana Santa, aquela semana mais importante da nossa fé. Nela contemplamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele entra em Jerusalém, aclamado pelo povo como Messias e Salvador, pobre entre os pobres. O jumentinho é o símbolo do servo de Deus. Nesse mesmo caminho, outro grupo pede que Jesus seja crucificado. Eis o paradoxo da Semana Santa e de toda a nossa fé. De que lado nossa vida está? Qual a escolha que fazemos? Que escolhas estamos fazendo também nos dias atuais? Tendo percorrido em oração e fé este período quaresmal que nos prepara para vivermos bem a Páscoa do Senhor, estamos aqui para louvar Cristo, nosso Rei e Salvador, agradecer e suplicar ao Deus da misericórdia pelo nosso mundo e pelo nosso Brasil, que enfrentam essa triste realidade de tantas dores, de tantos sofrimentos. Com fé e esperança, na força de Cristo que venceu a morte e ressuscitou, vamos caminhando na certeza de que o Senhor está no meio de nós. Hoje a Igreja inicia a semana esperada por todos os católicos, ou seja, a Semana Santa. A festa que celebramos hoje é o Domingo de Ramos, ou Domingo também da Paixão. Ela é marcada por duas dimensões: a alegria da entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado como Rei dos judeus e, ao mesmo tempo, acolhido pelo povo com ramos e folhas de oliveira, e o seu julgamento diante de Pilatos, seu caminho ao Calvário e morte também de cruz. E essas duas dimensões estão diretamente interligadas, pois o reino de Jesus, seu senhorio, não pertence a este mundo. Por isso mesmo que as elites intelectuais, religiosas e governamentais não o compreenderam e o condenaram. O seu reinado é o amor, o perdão, a misericórdia e a compaixão. Além da sua palavra, o Senhor nos falou durante o tempo, o nosso deserto quaresmal. Ele nos falou também por meio da nossa igreja, desafiando-nos a superar a indiferença e a restaurar a fraternidade e a amizade social com a campanha da fraternidade. E justamente hoje, neste Domingo de Ramos, em que fazemos memória da entrada de Jesus em Jerusalém e da sua crucificação nesta cidade, vemos então o Filho de Deus exposto à mesma violência que ainda hoje agride e crucifica inúmeras pessoas. Toda essa violência que Jesus sofreu em Jerusalém é para nos lembrar que a nossa cidade, que as nossas cidades ainda precisam ser transformadas pelo Evangelho. Nossa cidade cada vez mais adoecida pelo individualismo e pela indiferença entre as pessoas, precisa ser convertida em um lugar onde haja solidariedade, compaixão e cuidado de uns pelos outros. A narrativa da paixão nos mostra a primeira violência feita a Jesus. Ele está amarrado. Na verdade, Jesus se deixou prender, amarrar, porque quis se colocar junto de toda pessoa que se encontra nessa situação, amarrada, presa contra a sua vontade a uma situação de violência. Além disso, ao se deixar amarrar pelos homens, Jesus está nos lembrando que, embora existam situações que nós não escolhemos enfrentar,
sempre podemos escolher a maneira como enfrentá-las. E Jesus enfrentou a sua paixão com firmeza, dignidade e serenidade. Ao ser acusado falsamente pelos sumos sacerdotes, ele manteve seu silêncio, exatamente como o servo de Javé, que decidiu manter-se fiel a Deus, mesmo tendo que lidar com a mentira e a maldade dos homens. Como discípulos de Jesus, somos chamados a não nos desviar da violência. Ela deve ser encarada e enfrentada. Contudo, que ela jamais nos intimide e nos faça desanimar de promover a paz e a fraternidade entre as pessoas. Outra forma de violência que Jesus sofreu foi ser rejeitado pela multidão que gritava: crucifica-o. A multidão preferiu Barrabás, um assassino. Quais são as músicas preferidas hoje? Quais são os artistas, os filmes, as novelas, os livros e os vídeos de maior sucesso atualmente? Exatamente como naquela época, a inversão de valores do mundo atual ataca diretamente toda pessoa que defende valores como família, honestidade, fidelidade, justiça e etc. E assim como Pilatos cedeu à preferência popular, muitos governantes e muitos meios de comunicação produzem aquilo que o povo gosta. Não são verdadeiros líderes, mas guias cegos, mantendo estrategicamente grande parcela da humanidade na cegueira da própria ignorância. E nós, cristãos, o que fazemos? E você, cristão, o que pensa sobre isso? Você se move na vida pressionado pela preferência das pessoas à sua volta ou se move segundo a sua consciência? Você tem liberdade interior suficiente para sobreviver emocionalmente à reprodução das pessoas paganizadas ou empurra para debaixo do tapete os valores do Evangelho com uma certa frequência? Por que isso mesmo? Porque você tem medo de ser rejeitado e não ser aceito por essa realidade? A outra forma de violência que Jesus sofreu foi a flagelação. E ela aconteceu dentro do palácio. Uma coisa é você, discípulo de Jesus, sofrer aos olhos do mundo. Outra coisa é você sofrer sem que ninguém esteja vendo. Sofrer ao vivo, quem sabe, com transmissão simultânea pelas redes sociais, tem um certo sabor de narcisista. Ou seja, estão me vendo, sou um herói público. O vídeo do meu sofrimento está viralizando na internet, é o que a maioria prefere dizer. O difícil é sofrer no anonimato. Ser um herói ignorado por todos. Ser um cristão que sofre a violência do mundo sem que ninguém reconheça a sua luta em se manter fiel aos valores do Evangelho. A crucificação foi a violência suprema sofrida por Jesus. Não se trata somente da dor física da crucificação, mas da dor moral. A dor de ser declarado perante o mundo um homem condenado. Condenado pelos homens e condenado pelo próprio Deus. Se Jesus aceitou a violência da condenação à morte, foi para livrar todo o ser humano de sentir-se condenado e de ser também condenado. Por isso hoje Jesus pede a nós, seus discípulos, para sermos uma presença libertadora junto a toda pessoa crucificada por inúmeras formas de violência neste mundo. É missão de todo discípulo de Jesus
levar palavras de conforto à pessoa abatida. Ser uma presença de conforto junto a toda pessoa atingida por algum tipo de cruz, especialmente para que ela não se sinta abandonada por Deus naquela situação. Finalmente, como se não bastasse a violência da crucificação, Jesus sofreu também a violência dos insultos. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Vejam como diz o padre José Pagola: todos nós queremos descer da cruz, mas o crucificado é Deus e não um homem, justamente porque perde a si mesmo e permanece sobre a cruz. Se procurasse salvar-se e descer, corresponderia às projeções dos nossos desejos. Seria como todos nós, especialistas em descer da cruz e pendurar outros ali. Pensemos por um momento nos insultos que dirigimos às pessoas em nosso dia a dia. Reflitamos sobre a violência verbal, infelizmente incorporada em nossos hábitos cotidianos. Jesus resistiu a vida toda a ser chamado de Messias. Na cabeça do povo havia muito mal entendido em relação ao Messias. Mas agora, às portas de Jerusalém, Jesus deixa cair as resistências, aceita entrar como Messias, mas deixa claro que tipo de Messias ele é. Pobre, manso, humilde, servo de Deus e servo também da humanidade. Em pleno tempo da Quaresma, prestes então a entrar nessa semana decisiva da vida de Jesus, a liturgia nos apresenta essa festa alegre, cheia de beleza e humildade. Jesus mostra que algo novo vai acontecer. O reino anunciado vai se concretizando tão diferente dos reinos do mundo. Celebremos a entrada festiva e alegre de Jesus em Jerusalém. Os ramos e o amor total estão ligados profundamente entre os evangelhos e as leituras desse domingo de Ramos e da Paixão, que é início da Semana Santa. Erguemos os ramos de forma diferente este ano. Vamos fazer então com que essa forma, para acolher Jesus, mas é uma forma incomparável também de acolher todo aquele e aquela que sofre, que pensa diferente de nós, para não deixarmos que o ódio se espalhe. No decorrer dessa semana, caminhemos com Jesus e busquemos aprender com Ele a escutar a voz dos que sofrem e sermos defensores da justiça, sem responder à violência com outra violência. E revestidos com a veste da paz, enfrentaremos a violência e o sofrimento com o perdão, a misericórdia e a solidariedade. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o caminho de Betânia, a cidade santa, e Jesus, que montado então num jumentinho, passando pelo Monte das Oliveiras, chega a Jerusalém. Ou me imagino com o centurião que está diante do crucificado. Peço ao Senhor aquilo que quero, compreender a ação do jumentinho, o mistério do seu serviço em pobreza e humildade. Eu peço a graça de ter os mesmos olhos do centurião. E buscando tirar proveito, vejo, escuto, observo, contemplo as pessoas, o que dizem, o que fazem, e também contemplo toda a palavra de Jesus e adoro a carne dele, na qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uma abençoada Semana Santa para todos e todas.